Bem, sirva os irmãos, esse é seu ministério. E a gente agenda para depois que terminar essa jornada aqui no Nordeste, um outro cantinho para a gente descansar. E não vamos falar nada com ninguém, especialmente com um irmão chamado Jorge, que é muito amigo nosso, mas ele é o articulador aí. Deve ser um dom isso, né? Ele me ligava direto, mandava mensagem, eu lá estou pensando, Jorge, por que me persegues? Mas é um irmão muito sedento pela comunhão. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos, ele com a esposa Sônia, a família, as irmãs, os irmãos lá do estado de São Paulo. Então é um privilégio podermos estar por aqui. Estivemos em Mossoró numa outra conferência em 10 anos atrás, servindo também as igrejas dessa região. Então foi um privilégio da parte do Senhor. Bom, trago a saudação da minha família. Nós temos 3 filhas, 3 genros e uma netinha, que é a Joaninha, está com 10 meses. E nos tornamos adolescentes depois que a Joaninha chegou. Mudou tudo, né? Os avós sabem disso, né? E a congregação onde reunimos, a igreja local, a Assembleia, enviam saudações, estão orando, e irmãos também em várias partes do Brasil estão nos apoiando em oração. Agradecemos pelo convite para conhecer vocês e para servirmos. Estamos sempre orando para que o Senhor nos dê a sua palavra. Só Ele conhece a necessidade dos santos. Nós não sabemos nada, não podemos nada, mas nós confiamos no ministério do Espírito Santo. Amém. Então é um privilégio que o Senhor nos concede podermos servir com a palavra. Vamos abrir as Escrituras em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós temos essa convicção que o Teu Espírito nos dá pela palavra, de que o Senhor está no trono, tem tudo sob o seu poder. Nós agradecemos por esse privilégio de estarmos juntos como povo de Deus e podermos ter acesso às Escrituras. Entregamos a Tua palavra nas Tuas mãos, ela que é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, ela que penetra e faz separação de espírito e alma e traz discernimento às intenções do coração, ao ponto de separar juntas e medulas. Nós pedimos, fala conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos pastoreia, ó pastor de Israel. Que o Senhor ministre aos nossos corações, nos dê graça ao que fala, ao que escuta,
mas que todos nós sejamos atingidos por Ti, apacentados por Ti. Que Teu Espírito seja abundante, Espírito de sabedoria e revelação. Nós confiamos nossas vidas, esse tempo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Amados, a igreja em Corinto passava por diversos tipos de tribulações. Guerras internas, porque ocorreram divisões entre eles, ocorreram pecados entre eles, é só ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. De maneira que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer na sua segunda carta que ele escreveu com muitas lágrimas. É muito diferente da sua epístola aos Filipenses, que é considerada a carta da alegria, onde aparece várias vezes a palavra alegria, e ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava preso, mas ele foi consolado pela igreja em Corinto. De maneira que quando a igreja em Filipos, quando ele se lembra dos filipenses, ele reconhece que eles eram a sua coroa e a sua alegria. Mas ao contrário, quando ele se dirige aos santos em Corinto, ao contrário dos filipenses, ele derrama muitas lágrimas quando ele escreve as suas cartas, especialmente essa carta. Porque ele tem que corrigir, ele tem que, como um pai que disciplina o seu filho, ele estava disciplinando os irmãos em Corinto. Cada capítulo dessa primeira carta dele é uma correção para a restauração. E quando chegamos a essa segunda carta, ele revela que esteve mais profundamente entristecido ao saber que os coríntios estiveram entristecidos por causa da sua carta de correção. Tamanho era o coração de Paulo. No entanto, agora ele está procurando consolar a igreja em Corinto. E ao pensar em consolação, Paulo vai mostrar esse mistério do sofrimento que muitas das vezes não compreendemos. Ficamos, algumas vezes, inclusive, escandalizados, entristecidos com o próprio Senhor. Nossa mente, às vezes, tão limitada, ela se escandaliza com as disciplinas do Senhor. Por que comigo? Por que eu? O que aconteceu? Será que o Senhor ama mais aquela irmã, aquele irmão do que eu? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo algo? Será? Nós, infelizmente, relacionamos o sofrimento com punição, com castigo. Isso é uma distorção do amor de Deus. Nem sempre, quando padecemos, significa que Ele está nos corrigindo, ainda que algumas vezes sim. Mas, muitas das vezes, Deus está simplesmente nos conduzindo a um caminho mais profundo com Ele. Todos nós conhecemos a história de João Batista. João Batista, certa vez, estava preso. Ele foi o precursor do Senhor. Ele foi aquele anjo que veio preparar o caminho do Senhor. E quando ele estava preso, porque ele mandou dizer a Herodes que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão, e ele foi preso por isso. Quando ele estava preso, ele enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: és tu mesmo que havia de vir ou devemos esperar outro? Por quê? João conhecia o livro do profeta Isaías. Jesus conhecia esse livro, tanto que quando ele vem da provação do deserto, ele pega o livro do profeta Isaías e ele lê: o Espírito do seu Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar, abrir os olhos aos cegos, libertar os encarcerados, consolar os quebrantados, a pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Alguns pegaram essa profecia no sentido literal, que todos que estiverem presos certamente seriam livres da cadeia, mas que haveriam muitos milagres, curas por meio do Messias por causa das suas profecias. Bom, agora veio Jesus, e João foi aquele que preparou o caminho para Jesus. Quando ele certa vez viu Jesus passando, ele disse aos seus próprios discípulos, João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia, porque ele era primo de Jesus.
Mas ele conhecia Jesus segundo a carne, não segundo o Espírito, como o Messias. Mas ele disse: aquele que me enviou me disse, sobre quem eu ver vir o Espírito sobre ele, esse é o Messias, o que havia de vir. E ele viu o Espírito vir sobre Jesus quando Jesus foi batizado no Rio Jordão. Os céus se abriram, o Espírito Santo veio em forma de pomba, e Deus falou: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então João não tinha nenhuma dúvida, basta ler os primeiros capítulos do Evangelho de João, que várias vezes João Batista está dando testemunho que Jesus é o Messias. Ele é aquele que havia de vir, ele é o Cordeiro. Mas ele está preso agora, uma prisão fria, obscura, de muito sofrimento, abandono. Ora, Jesus, no seu ministério, foi visitar a região de Gadara e ele expulsa legiões de demônios do Gadareno. Ele foi à mulher samaritana. Um judeu não andava por Samaria, muito mais ficaria com uma mulher sozinho, que já tivera 5 maridos, e o homem que ela estava vivendo agora não era o seu marido. Jesus foi até essa mulher samaritana. Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Jesus foi atrás de publicanos, de pecadores, pregou para prostitutas, pregou para pessoas improváveis e convidou homens e mulheres improváveis para serem seus discípulos. Amém. Mas ele não visitou João Batista, que foi o profeta que veio preparar o seu caminho. Então agora é óbvio, qualquer um faria essa pergunta: és tu mesmo que havia de vir ou devemos esperar outro? Parece que surge uma dúvida no coração de João. Então Jesus fala para os discípulos de João: ide dizer a João que os cegos estão vendo, os coxos, leprosos, os paraplégicos estão vendo, os aleijados estão sendo curados. E o Evangelho está sendo pregado. Ele opera vários milagres e curas nesse momento. E ele manda avisar isso para João. E ele adiciona uma frase: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Amém. Que não achar em mim motivo de tropeço. Ora, quando os discípulos de João saem, Jesus começa a falar às pessoas que estavam ali: que vocês pensam ser João? Que vocês pensam que é ele? Um homem importante estaria com vestes nobres na realeza, nos palácios. Vocês pensam que ele é um quê? Um profeta? E Jesus disse que ele era mais do que um profeta, ele era o maior de todos os profetas. E na verdade ele era aquele profeta que foi profetizado, que ele viria preparar o caminho do Senhor. Esse é João Batista, o maior de todos eles. Ainda que ele acrescenta que o menor no reino de Deus seria maior que João. Porque João apregou o Messias, o Cordeiro que havia de vir, e preparou o caminho para ele. Mas o Senhor Jesus estava fora. Mas agora aqueles que nasceram do alto, do novo nascimento, o Espírito Santo veio habitar dentro de cada um. E agora o Filho de Deus veio habitar em nós. Amém. Como disse no Evangelho, viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Aqueles que crerem no Senhor. Por isso Jesus fala que dentre os nascidos de mulher, João era o maior, mas aqueles que vierem então, nessa nova etapa, no Novo Testamento, nascido do Espírito Santo, seria maior do que João Batista. Amém. Obviamente temos essa dúvida, assim como João: por que Jesus não o visitou? Por que não o libertou? Por que permitiu o homem de Deus estar encarcerado, sofrido, sofrendo oposição, perseguição, abandono? Ele não via a luz do sol, ele não tinha cobertas, ele não tinha boas refeições. Aquele que foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Parece que do ponto de vista de João Batista, ele estava como que abandonado, reprovado. Mas do ponto de vista de Jesus, ele vai dizer que ele era o maior dentre todos que vieram antes, dentre os nascidos de mulheres. Então nós temos duas perspectivas. Quando alguém olha para si mesmo diante do sofrimento,
ele se sente abandonado, injustiçado, quiçá, e de maneira que é irracional os tratamentos e a disciplina de Deus, a mente humana, a lógica humana. Mas quando olhamos da perspectiva do nosso Senhor, ele diz que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Então nós temos o louvor de Jesus ao seu servo, enquanto o seu servo se sente completamente desamparado. Que perigo nós olharmos as coisas conforme a nossa percepção humana ilimitada, no lugar de confiar na soberania do Senhor. Tanto que posteriormente Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o seu propósito, em Romanos 8, é nos conformar à imagem do seu Filho. Amém. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. De maneira que Deus usará todas as coisas e permitirá todas as coisas necessárias para essa obra misteriosa de nos conformar e nos transformar à imagem do seu Filho. Amém. O seu propósito não é a felicidade terrena para nós. Seu propósito é a transformação. Amém. Na imagem do seu Filho. Sua promessa não é nos poupar do sofrimento. Sua promessa é que Ele estaria conosco no meio do sofrimento. Quando passardes pelas águas ou pelo fogo, Ele prometeu no livro de Isaías que estaria conosco. Ele estaria conosco no meio do processo, não fora do processo. Ao contrário, Ele disse em João 16, no mundo tereis tribulação. Vocês vão passar por angústia, por lutas, por batalhas, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. De maneira que não compreendemos muitas das vezes por que sofremos. Vocês se lembram dos 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente? No livro de Daniel, capítulo 3, Nabucodonosor mandou levantar uma estátua sobre ele, uma estátua dele, de bronze, enorme, alguns calculam 15 metros de altura, no mínimo 7 metros, e quando se ouvisse o som dos instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar essa estátua. E aqueles que não se prostrassem, o que ia acontecer com eles? Seriam lançados no fogo ardente. Esses 3 companheiros de Daniel não se prostraram. Então os cooperadores de Nabucodonosor avisaram para ele, olha, o Senhor deu esse decreto, mas aí tem alguns judeus que não se prostraram. Nabucodonosor manda chamar esses homens e fala para eles que essa é a sentença que aconteceria. Então ele vai tocar de novo os instrumentos. E quando eles ouvissem, eles deveriam se prostrar. E eles respondem, ó rei, fique sabendo. Em outras palavras, nós não vamos nos prostrar. Nós adoramos somente o Deus da glória, o Deus dos céus. E o rei mandou lançar esses 3 jovens amarrados dentro da fornalha. Intensificou essa fornalha de fogo 7 vezes mais, a tal ponto que os homens que foram lançar esses jovens foram lambidos pelo fogo e morreram. Daqui a pouco o rei dá um brado. Vejam, nós não lançamos 3 homens devidamente amarrados. Eu vejo 4 homens passeando dentro da fornalha, e o 4º tem a semelhança de um filho de Deus. E ele dá um grito, uma ordem: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus vivo, saíde e vinde. E eles vieram. E quando os servos do rei foram examinar, não tinha cheiro de fumaça, seus cabelos não foram queimados, suas roupas não foram queimadas, nada foi queimado, a não ser as amarras que estavam amarrando esses servos. E agora houve um grande impacto pela vida de obediência desses 3 servos que honraram o Senhor no meio da tribulação. Amém. O rei deu uma sentença que todos deveriam passar a adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí se cumpriu a promessa do Senhor no livro de Isaías, que quando vocês passarem pelo fogo,
eu vou estar com vocês. Amém. Quando passarem pelas águas, eu vou estar com vocês, assim como ele abriu o mar vermelho e todo o povo de Deus passou, porque o anjo do Senhor estava com eles. O anjo de Javé era o próprio Senhor, era uma teofania de Deus por meio de Cristo, se manifestando no meio do povo de Deus. Tantas promessas de que o Senhor livraria o seu povo. Obviamente, na lição de João Batista entendemos que quanto maior for a nossa comunhão com Deus, obediência, consagração, mais Ele nos dará poder espiritual para honrá-lo no meio da oposição, da tribulação, da luta. À medida da nossa espiritualidade, à medida do conhecimento de Deus que temos, não é consequência pelo quanto conhecemos ou ouvimos falar sobre Ele, mas é o quanto nós podemos sofrer por Ele e contar com Ele no meio da tribulação. Amém. Se nós não podemos suportar nenhuma tribulação, significa que somos meninos, criancinhas, mimadas. Nós convergimos muitas coisas em torno do nosso egoísmo. Queremos que Deus nos poupe da luta, do sofrimento, da angústia, da privação, da dor, porque queremos nos poupar sempre. Mas o nosso chamamento é para viver uma vida para a glória de Deus. Por isso é tão importante esse texto de Paulo em 2 Coríntios 1, a partir do verso 3, e nós vamos pontuar algumas coisas, entendendo esse mistério do sofrimento. Diz assim, 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação típica de Paulo, mas ele acrescenta algo inovador, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Uma coisa é conhecer Deus como Criador, como soberano do universo, como Senhor dos exércitos que vence as batalhas. Mas você conhece Ele como seu Pai? E Ele disse nos Evangelhos, se vocês sendo maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, muito mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Que a nossa maior necessidade não são dádivas terrenas, mas é a abundância do Espírito Santo nos enchendo, nos capacitando, nos revestindo para podermos conhecer a Deus, servir a Deus e honrá-lo no meio de toda a adversidade. Então ele está revelando que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele não é só o Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Pai. E com o mesmo amor que Ele amou o Filho, Ele ama você e a mim, porque Deus é amor. Amém. Mais do que isso, Ele é o Pai de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. E o que merecíamos, senão a ira de Deus, o castigo eterno, por nosso pecado, nossa rebelião, nossa vida de afronta a Deus, quando não dependemos de Deus e nascemos em pecado. Mas Ele não nos deu o que merecíamos, Ele se compadeceu de nós e enviou seu Filho para tomar o nosso lugar. Então é aquele Deus misericordioso que nos assiste no meio da tribulação. E além de ser o Pai de misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação. Diz mais Paulo, verso 4, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Deus permite a tribulação para que o conheçamos como Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Amém. Mas não é para nos mimar, pobrezinho, não. É para que, com as mesmas consolações que recebemos desse Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, possamos consolar a qualquer um ao nosso redor que estiverem passando por tribulação. Amém. De maneira que Deus quer consolar e cuidar das pessoas, mas Ele só pode fazer isso por meio daqueles que honram a Ele no meio da tribulação.
Se nós fugirmos da disciplina, se nós fugirmos da obra da cruz, não teremos nada para passar para as pessoas ao nosso redor. Nós temos um grande drama, um dilema, dizia um autor chamado Lance Lambert, que Deus tem milhares e milhares, milhões de filhos, mas eles vivem como se fosse num berçário, eles são bebezinhos. Fogem do sofrimento, fogem da cruz, se escandalizam com Deus. Suas orações quase sempre para que Deus nos livre do sofrimento. Deus tem misericórdia de mim. No lugar de orarmos, Senhor, nos leva a conhecer a Tua vontade no meio da tribulação. Amém. O Filho de Deus que ama a Deus deveria desejar muito mais conhecer a Deus do que ser poupado da tribulação. Deveria conhecer a Deus enquanto passa por aflição. E Deus nos permite essa lição por meio de coisas naturais. Quantos de nós nunca fervemos um leite? Antes de existir o leite de caixinha, geladeira, você pegava o leite da vaca, você tinha que ferver, senão ele ia azedar. Mas não somente por isso. Por que se fervia o leite antes de dar para as crianças? Para matar as bactérias, os micróbios, as impurezas. Imagine se o leite fosse uma personalidade que falasse e começa a falar com você: puxa, eu achei que a senhora era tão boazinha e você também fosse gente boa, mas você me tirou de onde eu estava sossegado, me colocou numa leiteira e agora você me colocou no fogo. Você é um torturador, você é muito perverso. Se o leite não estivesse entendendo: não, meu filho, é no meio da aflição do fogo que as impurezas são purificadas. Amém. Na verdade, você está se transformando num alimento para as crianças que amamos, porém de maneira pura. Agora, sem o leite passar pelo fogo, sem ser fervido, ele pode estar cheio de impureza e vai gerar danos para as crianças. Às vezes nós somos como esse leitinho, que, digamos, não compreendemos o que é realmente o amor. Nós que somos sentimentais, achamos que amar um filho é poupá-lo do sofrimento. Tanto que nós, os mais velhos, que já passamos dos 40, 60, queremos dar para os netos e para os filhos tudo aquilo que não tivemos na nossa juventude. E aí passamos a mimar as nossas crianças e poupamos eles de todo tipo de sofrimento. E forjamos pessoas mimadas. Hoje, quantos homens são como florzinhas? Eles não podem sofrer nenhuma tribulação, nenhuma dor. Tem homens que não sabem trocar um chuveiro. Tem homens na igreja que, se você exortar ele vai dizer que vai embora da igreja. Ele vai procurar uma outra igreja. Porque ele foi mimado. Seu ego foi massageado pela sua mãe, pelos seus pais. Tem homens que, se a mulher não for firme dentro de casa, a casa cai. Porque ele é como uma banana estragada. Fraco. Mas isso é equívoco, é erro da forma de educar os nossos filhos. Quando as minhas meninas eram pequenas, temos 3, e não eram homens, quando caía eu falava para a Mira: não pega não. Olha de rabo de olho, sangrou, torceu, quebrou, abriu a cabeça, então deixa que ela vai levantar. Porque na vida vai ter muito tombo. Claro, nós não éramos ruins, mas estamos ensinando lições de princípio de vida. Hoje, se você carrega o seu filho no colo, não pode pegar um pingo de chuva, não pode nada. Então nós educamos nossas crianças para serem egoístas. E eles não conheceram a primeira palavra mais importante que deveria conhecer, que é a palavra não. Então hoje, se um patrão fala para um jovem não, ele quer ir embora da empresa. Ó, você tem que chegar às 8. Ele chega às 7h15, 7h10, 7h30. Ele sempre chega mais tarde. Perdão, se fala para chegar às 7, ele quer chegar mais de 7. E se o chefe exortar, ou confrontar e corrigir, é perigoso ele ir embora. Porque ele foi criado para ser mimado. Deus não é assim. No livro de Hebreus, capítulo 12, lá diz que nós somos chamados para a disciplina, porque se estivermos sem disciplina, somos bastardos e não filhos. Porque é a disciplina que nos leva a participar da santidade de Deus.
Toda correção ao princípio não produz alegria, senão tristeza, mas depois produz atos de justiça por aqueles que são exercitados por ela e traz alegria. Mas se somos indisciplinados e não suportamos disciplina, será que somos filhos de Deus? Já que fomos chamados para sermos filhos de obediência? Então Paulo está dizendo que Deus nos consola, nesse verso 4, em toda a nossa tribulação. Que Deus nos livre de pregar um evangelho falso. Venha para Cristo, venha para a igreja, a sua vida vai melhorar. As solteiras vão casar. Quem tem carro velho vai trocar por novo. Essa teologia desgraçada da prosperidade. Ainda que Deus nos dê casamento, nos abençoa como fruto do nosso trabalho, Ele cuida de nós, mas Ele não nos chamou para uma vida sem cruz, sem arrependimento, sem confronto com o pecado. Deus nos chamou para sermos filhos da obediência, amém, para honrarmos a Ele. E quando Ele nos prospera financeiramente com bens, é para sermos mordomos, que venhamos honrá-lo repartindo, contribuindo com a causa do Senhor e com os mais necessitados. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, de maneira que se nós fugirmos do sofrimento, perderemos o privilégio de conhecer a Deus no meio do sofrimento. E perderemos o privilégio de termos consolação para consolar aqueles que Deus quer consolar. Ele quer abraçar o pobre, o necessitado, a viúva, a desamparada, o perdido, o drogado, a meretriz. Ele quer atrair para si. Como? Da mesma maneira que ele fazia isso quando ele estava vivendo em carne no seu ministério, mas agora por meio da igreja, por meio de você e de mim. Mas se a nossa vida estiver cheia de egoísmo, não temos nada para passar por essas pessoas. O Senhor prometeu que aqueles que deixassem tudo para segui-lo, receberia 100 vezes mais em casas, mães, irmãos e irmãs, com tribulação e a vida eterna. Mas a promessa é 100 vezes mais em família. Ele não prometeu que nos daria um bom templo, ainda que graças a Deus pelos nossos templos, pelos locais de reunião. Mas será que se Ele salva um perdido, uma menina perdida, as irmãs mais velhas e os irmãos mais velhos abraçarão esses jovens como seus filhos? Será que temos consolação para passar para essas pessoas? Muitas das vezes não temos nada a não ser murmuração. Aqui Paulo está dizendo que Deus quer consolar o seu povo e Ele quer alcançar todas as pessoas, mas Ele só pode fazer isso por meio daqueles que honraram a Ele por meio da tribulação. A sua tribulação não tem a ver com você. Pare de ser mimado. Essa oração egoísta, será que é isso? Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Deus quer filhos maduros. E a luta, a batalha, a dor, a traição, a incompreensão, são instrumentos, agentes, missionários de Deus para nos transformar e nos aperfeiçoar. Amém. Ele está conosco quando estivermos no processo, mas Ele não prometeu que estaria conosco se fugirmos do processo. Quando passardes pelo fogo, pela prova, Ele estaria conosco. Essa foi a promessa do Senhor. Paulo falando nas suas cartas a Timóteo, todos o abandonaram. E quando ele estava sob julgamento, ninguém o assistiu, todos o abandonaram. Mas ele diz, mas o Senhor esteve comigo. Ele me assistiu e me livrou da boca do leão. O Senhor sempre está com aqueles que o honram no meio do sofrimento, da adversidade, da luta e da dor. Versículo 5, porque assim como transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Todos nós passaremos por sofrimento. Mesmo o incrédulo que não conhece a Deus. Depois da queda, o mundo foi imergido em sofrimento e dor.
Agora existe um sofrimento dentro do sofrimento, que é um sofrimento pela causa de Cristo. Ora, se vamos sofrer de qualquer maneira, que venhamos sofrer pela causa de Cristo. Amém. E quando honramos a Cristo no meio da luta, haverá recompensa e repercussão por toda a eternidade. Amém. Então que não venhamos desperdiçar nossas lágrimas, nossa tristeza, nossa dor. Não, sofra, mas sofra por uma boa causa, como mulher de Deus, como homem de Deus, como um soldado de Cristo. É isso que Paulo falou a Timóteo: sofre como um bom soldado de Cristo, não como um filho mimado que está sempre resmungando. Não deveríamos tanto perguntar por quê, mas para quê? Qual é o seu propósito? O que o Senhor quer me ensinar? Como eu posso te glorificar no meio desse processo? Vocês se lembram de José? Quem traiu José? Seus irmãos. Ele foi vendido, ele foi traído, e ele foi levado ao Egito. E lá ele foi transformado no governador. Ele honrou Deus no meio do processo de traição e sofrimento, mas se ele fugisse disso, jamais ele poderia ser o governador. E ele foi o instrumento para poupar o povo de Deus, o povo de Jacó, de Israel, promovendo o mantimento diante de tanto tempo de fome que veio naquele mundo antigo. José é um tipo de Cristo. Nós poderíamos ver a história de muitos homens de Deus e mulheres de Deus. Eles honraram a Deus no meio do processo. O Espírito de Cristo estava sobre eles. Então, quando você passa por sofrimento, por injustiça, por incompreensão, quando eu passo, quando passarmos, devemos procurar orar. Senhor, abra os meus olhos. Quero te ver, te discernir e te escutar. Me dê graça para que o Senhor seja glorificado no meio da dor. Existe uma história maravilhosa de uma irmã, serva de Deus, chamada Madame Guyon. Ela vivia no contexto católico. Ela conheceu a Deus e ela foi aprisionada por causa do seu amor a Deus. Quem aprisionou e perseguiu foi a igreja, que não conhecia esse processo da disciplina espiritual. Quando ela estava presa, ela começou a compor poemas e escrever cartas. Seus textos, suas cartas, quando eram lançados às ruas, as prostitutas e pecadoras criam, eram visitadas por Deus nas ruas, porque havia tanta unção por meio dessa mulher que honrou a Deus no meio da dor. E ela disse: aprendi a amar a escuridão da prisão, porque ali eu contemplo o brilho da tua face. Ela via a face de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto estava presa. De maneira que ela preferia a prisão, conhecendo Cristo no cárcere, do que a liberdade aonde ela não via a face do seu Senhor. Amém. Onde Paulo escreveu suas cartas mais profundas? Foi na prisão. Onde João, o apóstolo, escreveu o livro do Apocalipse? Onde ele estava? Na ilha de Patmos. Nós vamos encontrar que aqueles que passaram por mais tribulação são aqueles que mais conheceram a Deus. Aqueles que honraram a Deus no meio da tribulação. Todos eles conheceram a Deus no processo. Moisés, quando estava peregrinando no deserto. Abraão obedeceu a Deus quando Deus lhe disse: sai do meio da tua terra e da tua parentela. Vai para onde eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ia, mas ele tem que ir honrar o Senhor. Jacó, quando estava peregrinando. E nós vamos encontrar aquelas 42 jornadas do povo de Deus peregrinando no deserto com Moisés. E ali Deus se revela de cada maneira diferente. Direções cada vez mais novas, mais vívidas, com grandes milagres, porque eles estavam honrando a Deus enquanto passava pela sua peregrinação, seguindo aquela coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Amém. Mas eles não regressaram. Ainda que cometeram erros, mas eles passaram a honrar a Deus por meio de uma grande jornada. No ano 63, 64, depois de Cristo, houve um grande incêndio em Roma.
Nero incendiou a cidade, ele era louco, o imperador. Haviam 14 bairros, e pelo menos 3, 4 bairros ficaram os mais intactos. E sabe o que Nero fez? Colocou a culpa nos cristãos. Ele queria construir uma nova Roma, deu errado a sua estratégia política, e para ele livrar a sua reputação, ele colocou a culpa nos cristãos. Então irrompeu uma grande perseguição contra a igreja. Muitos judeus e cristãos foram perseguidos. Nessa época, cristãos eram colocados em postes, eles eram banhados a óleo e depois acendia o fogo, e Nero iluminava a cidade, as ruas da cidade, enquanto os cristãos estavam sendo incendiados. Muitos cristãos foram lançados nas arenas. A igreja era sofredora e perseguida, até o ano 70, quando veio a destruição de Jerusalém, cumprindo a profecia do Senhor, quando disseram a Jesus e seus discípulos: mestre, olha que grande edificação. Ele falou: vocês estão vendo tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Um general Tito cercou a cidade por ordem de Nero, por ordem de Roma, e aqueles que não conheciam as profecias bíblicas acharam que estava havendo uma grande obra, uma grande celebração, mas não era, era o cerco do exército romano. Eles invadiram a cidade, eles incendiaram a cidade, incendiaram o templo, violentaram as meninas, mataram os velhos, os jovens. Foi uma atrocidade terrível. Lembra que Jesus falou: ai das grávidas e das que amamentam. Orem para que a vossa fuga não seja no deserto, porque eles guardavam, não seja no sábado, porque na tradição da lei eles guardavam o sábado, eles seriam pegos de surpresa. E quando o templo estava sendo incendiado, o ouro que estava escondido dentro das paredes começaram a derreter. E quando os soldados viram, os soldados começaram a remover pedra sobre pedra, e cumpriu a profecia de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus chorou quando viu Jerusalém, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejais aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Vocês não quiseram, eis que a vossa casa ficará deserta. Ah, Jerusalém, se vocês soubessem o que vai ser da parte de vocês, pelo menos nesse dia. Mas eles não quiseram ouvir o Senhor. E Jerusalém foi destruída. Muitos foram perseguidos. O povo de Deus sempre foi um povo que passou por tribulação. Hoje, existe em média 50 países onde o povo de Deus sofre tribulação, perseguição. Países aqui próximo de nós. Mas nós aqui do Ocidente, da América do Sul, somos um povo mimado. Teve uma missionária que veio da China. Quando chegou no Brasil e a China estava perseguindo os cristãos, e ela perguntou aos irmãos: essas pessoas que estão andando na rua, no shopping, todas estão salvas? Eu falei: não sabemos, acho que não. E como é que vocês conseguem estar dentro do shopping, se divertindo, comendo, vendo cinema, tudo? Vocês não pregam o evangelho. E ela quis voltar para a China porque ela entendeu que o Brasil, o cristianismo aqui estava apostatado. A.W. Tozer é um profeta, um servo de Deus. Ele dizia que este mundo não é um parque de diversão, ele é um campo de guerra. Mas o Deus entretenimento iludiu a maioria dos cristãos, de maneira que nós vivemos nesse mundo como se estivéssemos um parque de diversão. Nós esquecemos que somos peregrinos e forasteiros. Estamos em busca de lazer, entretenimento e vida de comodidade. Gastamos nosso tempo atrás de dinheiro e materialismo e deixamos de ouvir o Espírito Santo nos chamando para uma vida de profundidade com Deus. Fugimos. Nós não devemos criar sofrimento e ir atrás do sofrimento. Não somos masoquistas, mas nós deveríamos buscar um avivamento, buscar as visitações de Deus, buscar as intervenções de Deus e procurar honrar a Deus
seguindo a verdade a qualquer preço e não procurando um caminho mais fácil. Paulo está dizendo, verso 5, porque assim como transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Paulo foi perseguido pelos judeus, pelos gentios, pelo Império Romano, pelo judaísmo, pelos falsos irmãos. Sofreu fome, nudismo. Paulo foi encarcerado. Pelo menos 3 prisões mais terríveis de Paulo. Paulo foi para Cesareia, ficou preso em Cesareia, ficou preso em Éfeso e confinado, preso em Roma e morreu decapitado. Grande homem de Deus. E quando ele estava preso, ele estava consolando o povo de Deus. Ele não estava pedindo oração, ore para Deus me tirar dessa prisão. Você vai ver ele falando a Timóteo, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, ou prisioneiro do Senhor. Ele sabia que não era prisioneiro de Roma e nem de Nero. Ele sabia que quem estava no trono do universo era o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele que tem as nossas vidas em suas mãos. Mas ele sabia, ele estava preso, seu corpo estava ali, mas seu espírito estava livre. Tanto que quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele consegue prescrutar o coração de Deus antes da eternidade, quando nem sequer houve criação ainda. Houvera criação, ele conheceu as profundezas de Deus, o mistério da Trindade Santa e do propósito eterno de Deus. Suas cartas foram mais profundas. Ele não podia estar viajando, visitando as igrejas e pregando o Evangelho. Mas enquanto ele estava preso, ele gastou todo o seu tempo com o Senhor. E ali recebeu revelação dos céus e das profundezas do coração de Deus. Se tornou um homem cheio de consolação. Verso 6. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Nada é para Paulo, nada é para nós. Alguns pais criaram seus filhos no Evangelho e seus filhos se desviaram. Algumas mulheres perderam seus maridos, maridos perderam suas esposas. Outros perderam emprego, outros perderam concurso. Nós passamos por adversidades. Simplesmente não entendemos. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, sofreu de depressão. Sofria de gota, morreu de certa parte precoce. João Calvino morreu cedo. Muitos dos homens de Deus sofreram terrivelmente. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, o segundo livro mais lido do mundo depois da Bíblia, ficou 12 anos num cárcere. E a partir dali das suas experiências com demônios, com anjos caídos, com depressão, com dor, consideraram que ele estivera com problemas psíquicos. Foi nesse nível de sofrimento que ele escreveu e ganhou essa revelação dessa obra tão extraordinária chamada O Peregrino. Charles Spurgeon leu a primeira vez quando ele tinha 6 anos e depois leu esse livro 100 vezes mais. Nós deveríamos dar esse livro de presente para as crianças, para os jovens e adolescentes. É um clássico, mas quando lemos, os céus se abrem. Mas esses homens passaram por grandes e terríveis tribulações, homens e mulheres. Os hinos e as melodias mais profundas não foram escritas na poltrona de frente de uma televisão, comendo pipoca e Coca-Cola. Não, foram escritos por santos que trilharam o caminho salpicado de sangue. Um coração dilacerado pela dor, mas por profundo amor pelo Senhor. E assim como Estevão, ao ser apedrejado, viu os céus abertos e o Filho do Homem que se pôr de pé. Esses irmãos e irmãs que honraram a Cristo no meio da tribulação, tiveram as visões mais profundas do nosso Senhor. Os que permaneceram vivos, foram deixados vivos para contar essas histórias de experiências profundas com Deus e consolar o povo de Deus por meio da tribulação. João, o apóstolo, teve um discípulo chamado Policarpo. Ele foi preso.
Roma o obrigou a negar o Senhor. E ele disse: como vou renunciar àquele que só me fez o bem durante todos esses anos? Então colocaram ele amarrado numa estaca, as lenhas embaixo, e tacaram fogo, ele amarrado. Ele estava cantando hinos ao Senhor. Feriram ele com lanças, e o seu sangue ia apagando fogo. Alguns dos nossos irmãos e irmãs foram lançados aos leões e aos touros selvagens. Tem uma história de uma perseguição na França, no 2º para 3º século. Uma jovem que estava presa com os cristãos, chamada Blandina, ela consolava o povo de Deus no meio da dor. Quando vieram buscar os cristãos para serem entregues aos touros, às feras ou à espada, eles queriam ir na frente uns dos outros. E eles competiam quem ia primeiro. Quando chegou a vez de Blandina, essa pastora, não no sentido oficial, mas aquela mulher jovem que consolava o povo de Deus, ela não teve medo. O touro não pôde destruí-la. Então veio um soldado e lançou um portão de ferro sobre ela e não a matou. E ele veio com uma lança e ela disse para ele: cumpra a sua responsabilidade. Ele viu o rosto dela brilhando como um anjo. Amém. Nunca jamais o Império Romano havia visto pessoas morrerem como os cristãos. Eles sabiam morrer, porque eles morriam com os rostos brilhando, transfigurados como de anjos, porque estavam contemplando a face do nosso Senhor. Aleluia. E alguns daqueles que estavam contemplando esse espetáculo, eles criam simplesmente pelo testemunho glorioso de ver o nosso Senhor na fidelidade dos cristãos. Seu sofrimento, meu irmão, minha irmã, não tem a ver com você, comigo. Existe um mistério didático, pedagógico, por meio do sofrimento que nós não entendemos. Porque você está aí onde está, passando pelo que está passando. Jacó, quando estava fugindo do seu irmão Esaú, colocou uma pedra como travesseiro e deitou e teve aquela visão dos céus abertos, uma escada que ligava a terra com os céus, os anjos subindo e descendo. Quando ele desperta, ele diz: quão terrível esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E ele diz: eu não sabia. Às vezes nós não sabemos que naquele momento mais terrível de lágrima, de dor, aí está a porta dos céus. Deus está trabalhando conosco. Não deveríamos murmurar, questionar, acusar. Deveríamos dobrar mais os nossos joelhos, manter a nossa boca mais fechada. Amém. Falar mais com Deus do que com os homens. Confiar que aquele que governa o universo está no controle da sua e da minha vida. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Devemos abençoá-los e orar, seja qual for a situação que eles estiverem passando. Paulo está dizendo: se somos atribulados, verso 6, é para o consolo e salvação de vocês. Deus quer salvar pessoas, não tem a ver conosco diretamente. Versículo 7. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência, perdão, ao final do 6, os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Paulo diz em Colossenses 1:24, que ele se regozijava naquilo que ele padecia no seu corpo. Ele padecia para que o corpo de Cristo fosse edificado. Nós não padecemos para a salvação. O Senhor padeceu tudo por nós. Mas para a edificação, sim. Ele espera que nós estejamos dispostos a tomar a cruz e honrá-lo em qualquer que seja a circunstância, para que deixamos de ser meninos e meninas e possamos ser amadurecidos, para que a igreja de fato seja não testemunho de um sistema, de uma nova denominação,
mas o testemunho do Senhor como corpo de Cristo, no qual obedecemos à cabeça, somos membros uns dos outros, discípulos de Jesus. E ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz sobre si e siga-me. Não devemos buscar um lugar mais confortável, a sombra, não. Não devemos ser como Adão que fugiu atrás das árvores, não. Devemos buscar seguir as pisadas do nosso Mestre. Seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. E Paulo vai dizer no versículo 8: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Certa feita, Paulo foi apedrejado. Um homem, quando estava sob maldição do juízo, ele era apedrejado até a morte. Pararam de apedrejar Paulo, não porque foram bonzinhos, é porque creram que ele havia morrido. Claro, Paulo desesperou da própria vida. Era impossível, não era essa pedrinha pequenininha, eram pedregulhos que rompem a cabeça. Daqui a pouco Paulo levanta, sacode a poeira e volta a pregar o Evangelho. Amém. Poder de Deus, o poder da ressurreição do seu Filho, o Filho de Deus estava sobre Paulo, e ele não morreria até que chegasse a sua hora. Então Paulo está dizendo: eu não quero que vocês ignorem a proporção do sofrimento que nós passamos, ao ponto de desesperarmos da própria vida. O que ele aprendeu por meio de tamanho sofrimento? Não confiar em nós mesmos. Amém. Confiar somente no Senhor. Oh, amados irmãos e irmãs, possamos conhecer a Deus, como esse capítulo 1, que Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele é teu Pai, Ele é meu Pai, Ele é nosso Pai. O mesmo amor que Ele amou o nosso Senhor, Ele também nos ama. Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Graças a Deus pelo Espírito Santo, o Consolador, o Intercessor, aquele que nos toma pelas mãos e nos guia. E não devemos temer aquele dia de sofrimento. Naquela hora que não soubermos o que falar, quando passarmos por inquéritos, por acariações, o Senhor falou que o Espírito do nosso Pai que falaria em nossas bocas por meio de nós. Nós devemos não temer a morte, não temer a tribulação, não se importar tanto com isso, não querer ser especialista sobre o anticristo e tribulação. Nossa grande, maior expectativa é o retorno do nosso Senhor. Aleluia. E se tivermos que passar por tribulação, confiarmos no poderoso ministério do Espírito Santo, aleluia, que vai nos capacitar a honrar a Deus. Os chifres dos touros eram inferiores à espada do Espírito que perfurava o coração dos cristãos, enchendo eles de graça e de alegria enquanto eles eram atribulados. O gozo do Espírito Santo transbordava no coração de Policarpo e dos santos enquanto eles eram lançados à fogueira. A dor no seu corpo pelo fogo natural era inferior ao gozo do Espírito Santo por meio desse fogo. Eles foram batizados pelo Espírito por esse fogo. Aleluia. Que capacitava eles a passar por qualquer tipo de tribulação. Amém. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vou lá dou. Não vou lá dou como o mundo dá, porque essa paz do mundo ela é transitória e passageira. Ai daqueles que confiam na paz quando tudo lhes vai bem.
Não. O Senhor nos prometeu aquela mesma paz que ele teve quando ele estava na cruz. E ali ele confiou no seu Pai. É essa mesma paz que nos alivia da dor. A paz que excede todo entendimento. Charles Spurgeon diz. Ele diz que a soberania do nosso Senhor é o travesseiro macio que o Filho de Deus, quando estiver passando por tribulação, deve encontrar descanso. Que coisa linda, não? Porque ele passou por tribulações. Um outro autor chamado Austin Sparks disse que os tratamentos e as disciplinas de Deus são irracionais, ilógicos à nossa mente finita. Então não devemos entrar em confusão, porque devemos simplesmente descansar, confiar no seu amor. Nós não sabemos o porquê das coisas, mas Ele sabe. Quantas coisas, recentemente um jovem morreu entre nós. Não estava exatamente ali, estávamos numa conferência, estava por casar um tempo depois, a moça comprometida, e ele era um militar, muito forte, saudável, e ele num teste de corrida, acostumado a fazer isso, ele caiu, passou mal, foi levado ao hospital e em 30 minutos mais ou menos ele veio à falência, veio a óbito, 19 para 20 anos. Estávamos em Manaus, eu e Miriam, servindo ao Senhor no ministério. Enquanto tomávamos o café da manhã no lugar, estava dando um jogo de futebol na Europa, país de primeiro mundo, e um jovem no meio do campo caiu, morreu, 20 e poucos anos. Eu falei, meu Deus, os melhores médicos, os melhores educadores, a melhor comida, tudo, morreu. Um atleta, um corpo perfeito, uma saúde perfeita. Eu estou fazendo hora extra. Se estamos vivos, misericórdia de Deus. Amém. O fato de amanhecermos hoje, termos respirado, e a cada respiração é um milagre. Nossa vida é como um vapor, por isso deveríamos sempre ser gratos a Deus. E viver cada dia como se fosse o último. Se Ele volta hoje, ou se nós partimos hoje, como Ele nos encontrará? Bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor vier o encontrar fazendo assim. Assim como? Servindo, como Ele colocou a cada um para servir. Amém. Então, amados, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em meio das nossas tribulações, para que por meio das consolações, que somos consolados por Ele em meio das tribulações, possamos consolar a outros, cuidar dos outros, visitar os outros, orar pelos outros, abraçar os outros, não levar uma vidinha centrada em nós. Que sejamos homens e mulheres cheios de consolação, por honrarmos a Deus enquanto passamos por aflições. Possamos transbordar de consolações. Tem muita gente sofrida ao nosso redor. O que você tem para entregar a essas pessoas? Não pode ser uma mensagem vazia, um coração petrificado, egoísta. Não. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Possamos abraçar-nos, abraçar os mais jovens. A Bíblia fala, as mulheres mais velhas, maiores, deveriam ser mestras do bem para ensinar as mulheres mais novas como amar o seu marido, educar os seus filhos e ser boas donas de casa. Infelizmente temos o Google hoje, que tudo que se quer saber as pessoas vão no Google. O Google não teve filho, né? Mas hoje, quando as irmãzinhas mais novas casam, as mais velhas deveriam ser essas mestras do bem. O problema é que os mais novos às vezes não querem ouvir conselho, nem de homens nem de mulheres. Mas que o Senhor restaure essa glória de podermos repartir o que aprendemos de lição de vida, e especialmente com o nosso Senhor, enquanto estamos sendo treinados e provados pelo fogo, possamos repartir uns com os outros e possamos repartir da vida de Cristo que conhecemos no meio da provação. Sejam consolados, encorajados, enquanto vivemos e o Senhor não volte. Pode ser que nós iremos passar por lutas mais intensas. Aproveitemos o tempo para
sermos constituídos pela palavra. Procure memorizar as Escrituras, entesourar as Escrituras, porque no meio da luta, a parte mais valiosa e os irmãos e irmãs mais úteis nas mãos do Senhor são aqueles que conhecem as Escrituras e conhecem Cristo, estão cheios de consolação. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Pai querido, nós não conhecemos a Ti como deveríamos, mas queremos confiar na Sua fidelidade, que o Senhor é nosso Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Ajuda-nos a encontrar consolo enquanto passamos por pequenas aflições. Como disse Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Ajuda-nos a amadurecer enquanto trilhamos a nossa jornada. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra das Escrituras, por aquilo que podemos refletir hoje. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê a graça para orar e abençoar o nosso processo e Te conhecer no processo, para que em tudo só seja glorificado em todos. Oramos em nome de Jesus para a Tua glória. Amém. Senhor os abençoe, meus irmãos.